Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. As Leis Morais segundo Kardec, 1 de 11. Lei divina ou natural, 1. Na terceira parte de sua obra fundamental, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, inspirado pelas entidades superiores que supervisionaram seu trabalho, elabora uma longa e substanciosa exposição da lei divina ou natural e a subdivide em 10 capítulos assim denominados: Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Nesta série de 11 vídeos, vamos condensar o que há de essencial nessas leis, procurando facilitar seu entendimento e assimilação pelos nossos irmãos internautas. Dito isto, vamos à primeira subdivisão, intitulada Lei Divina ou Natural. Kardec pergunta e as entidades superiores respondem. Pergunta: que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica ao homem o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Pergunta: a lei de Deus é eterna? Resposta: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Pergunta: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Resposta: Deus não se engana e suas leis são perfeitas. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitas. A harmonia que reina tanto no universo material quanto no universo moral se fundamenta em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. O homem sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Pergunta: a todos os homens Deus facultou os meios de conhecerem suas leis? Resposta: todos os homens podem conhecer as leis de Deus, mas nem todos as compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigar essas leis são os que melhor as compreendem. Todos, entretanto, as compreenderão um dia, porque é forçoso que o progresso se realize. Pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Pergunta: visto que o homem traz a lei de Deus em sua consciência, que necessidade havia de essa lei lhe ser revelada? Resposta: o homem havia esquecido e desprezado a lei de Deus,
Quis Deus, então, que ela lhe fosse lembrada. Pergunta: Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Resposta: sem dúvida. Em todos os tempos surgiram homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Pergunta: os missionários que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo os seres humanos transviarem-se por meio de falsos princípios? Resposta: aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que não lhes foi concedido, certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem. Todavia, como eram homens de gênio, muitas vezes é possível encontrar grandes verdades entre os erros que ensinaram. Pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? Resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. É impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Resposta: Jesus. Pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Eles irão ensinar algo além do que Jesus ensinou? Resposta: Jesus, em sua linguagem, quase sempre empregava alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Agora, porém, é necessário que a verdade se torne compreensível para todo mundo. É necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, visto que são poucos os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão como espíritos consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, aqueles que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa alegar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar esse ensino com a razão. Nossa missão é preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e caridade. Pergunta: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todo mundo? Resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Como sabeis,
havia na antiguidade alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos como profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e muitas vezes emblemático. Entretanto, para o estudioso de hoje, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Em tudo há germes de grandes verdades. Embora elas pareçam contraditórias entre si, por se acharem dispersas em meio a acessórios sem fundamento, podem ser coordenadas por vós graças à explicação que o Espiritismo oferece de uma imensidade de coisas que até agora pareciam sem razão de ser e cuja realidade já se encontra hoje demonstrada. Não desprezeis, portanto, o estudo que esses materiais oferecem. Eles são muito ricos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo que está de conformidade com a lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com essa lei. Fazer o mal é transgredi-la. Pergunta: para agradar a Deus e assegurar uma boa posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. É dever do homem fazer o bem até o limite de suas forças, porque ele responderá não só por todo o mal que haja praticado, mas também por todo o mal que resulte de não haver praticado o bem. Pergunta: haverá alguém que, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra ocasião de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E, para aqueles que não se achem cegos pelo egoísmo, não há dia da existência que não lhes ofereça oportunidade de praticá-lo. Porque, para o homem, fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Pergunta: existe diferença de graus na prática do bem? Ou seja, um bem que se pratique pode ser mais meritoso que outro? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Deus tem em melhor conta o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão do que o rico indiferente que apenas dá do que lhe sobra. Foi o que disse Jesus a respeito do óbolo da viúva pobre. Pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Resposta: essa divisão da lei de Deus em 10 partes foi estabelecida por Moisés e abrange todas as circunstâncias da vida, o que é essencial.
Podes, pois, adotá-la, sem que ela tenha, por isso, qualquer coisa de absoluta, pois há muitos outros sistemas de classificação também tão bons quanto este. A última lei, a de justiça, amor e caridade, é a mais importante, por ser a que permite ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que essa lei resume todas as outras. Lei divina ou natural 1. Caros amigos internautas, como acabamos de ver, esses ensinamentos são um verdadeiro banquete da mais alta composição espiritual, um verdadeiro alimento dos deuses. Há, porém, no meio dessas preciosidades, duas perguntas e duas respostas que se destacam por seu incalculável valor em relação à nossa compreensão da lei divina e também com vistas à nossa iluminação espiritual. São elas. Primeira pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Isto nos leva a elevadas considerações a respeito da justiça divina, porque se as leis de Deus estão escritas na consciência, então todos os seres humanos têm acesso a ela, seja o homem graduado que cursou as mais prestigiosas universidades do mundo, seja o homem simples e rude do campo, que não aprendeu nem mesmo a fazer o ó com o fundo de uma garrafa. E podemos dizer que o homem rude é até mais feliz que o sábio, porque, na sua simplicidade e na sua mente mais desimpedida, ele tem acesso mais fácil a essas leis, enquanto que o sábio, com a mente engurgitada pela erudição humana, encontra dificuldade em compreender as coisas sublimes do espírito. A segunda pergunta é: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Resposta: Jesus. Diante dessa resposta deslumbrantemente sintética, Kardec tece os seguintes comentários. Abre aspas. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece o Cristo como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, porque, sendo ele o espírito mais puro de todos os que já apareceram na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos homens que, pretendendo instruir o ser humano na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso acontece porque deixaram que os dominassem sentimentos demasiadamente terrenos e também por terem confundido as leis que regulam a vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles têm apresentado como leis divinas simples leis humanas, estabelecidas simplesmente para servir às paixões terrenas e dominar os homens. Fecha as aspas. Em outra ocasião, Kardec teve a oportunidade de dizer, abre aspas, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá, porque ele torna o homem feliz, e é isto que lhe dá um poder irresistível e assegura o seu triunfo futuro. Os homens querem a felicidade. Como o Espiritismo a oferece, eles todos se lançarão um dia em seus braços. Fecha as aspas.
É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.